Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Capítulo 5 do livro de Neemias. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e essas palavras muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seus irmãos. Vou ler novamente esta última frase. Usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim, como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até ao ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 siclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus
e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias, de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Estas palavras são palavras de Neemias. Capítulo 6. Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém eu enviei a dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Eu parei no versículo 8 do capítulo 6 do livro de Neemias. Na próxima gravação, você vai continuar ouvindo a continuação do capítulo 6 a partir do versículo 9. Eu parei aqui para fazer uma pequena reflexão. Veja como os inimigos estavam tentando Neemias, perseguindo, ameaçando para que ele parasse aquela obra, para que Neemias desistisse de reconstruir os muros de Jerusalém. Eu acho esta passagem da Bíblia linda, maravilhosa. Este homem, volto a te lembrar, ele era o copeiro do rei. Agora ele era o governador em Judá. E ele estava ali insistindo na reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas durante todo o tempo o inimigo, Sambalate e Tobias, tentava impedir, e depois, por último, levantou esta grande calúnia contra Neemias. E ele mandou dizer, vou reler o versículo 8 do capítulo 6. Porém, eu enviei a dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Assim o inimigo faz conosco. Ele tenta de todas as maneiras impedir a obra de Deus na nossa vida. Mas quando nós estamos firmados na palavra, firmados na rocha, que é Jesus Cristo, nós entendemos que tudo isto é artimanha, é investida. O diabo investe contra a nossa vida com fúria, mas que Deus sempre
venha nos cobrir com o seu sangue. As asas poderosas do Todo-Poderoso estão sobre mim e sobre ti.